Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Como falaram, meu nome é Marcondes Siqueira. Eu sou gerente de investimentos, era consultor de investimentos até pouco tempo atrás do governo britânico no Brasil, do UKTI. UKTI é a agência oficial do governo britânico ligada ao BIS, que seria o nosso MDIC, aqui o relativo ao nosso MDIC. Nós temos dois braços. O primeiro é Trade, que é ampliar a presença no mercado brasileiro das exportações britânicas. E o segundo, que é o departamento que eu gerencio hoje, que é o departamento de investimentos. A gente auxilia todo tipo de empreendedor, investidor, empresário brasileiro que tem interesse em internacionalizar seu negócio, tem um produto, um serviço bacana, não sabe muito bem por onde começar, como começar, e o Reino Unido tem um programa muito interessante para esses empreendedores que a gente vai falar aqui hoje. Eu queria começar mostrando um videozinho rapidinho. Basicamente esse vídeo resume tudo que eu vou falar aqui. Ele está em inglês, então eu peço desculpas para quem não entender, mas depois na palestra vocês vão conseguir entender um pouquinho mais do nosso serviço.
Bom, aí, prometo que esse foi o último vídeo que a gente vai mostrar hoje. Esse horário, não sei se vocês já almoçaram ou não, mas se a gente ficar apresentando o vídeo demais, eu tenho certeza que daqui a pouco tem gente contando carneirinho aqui. Bem, como a gente falou, e vocês puderam ver no vídeo, o Reino Unido tem uma plataforma muito interessante para quem pretende realmente se internacionalizar, ser global. A gente sabe hoje que numa economia igual a brasileira, com todos os problemas e dificuldades, o brasileiro já é empreendedor por si só, ele é inovador, ele é capaz de desenvolver coisas impressionantes aqui nesse território brasileiro. Então foi por isso que o governo britânico coloca a gente no mercado, ele paga o nosso salário, meu e dos nossos consultores que estão no meu time, para tentar apoiar, justamente identificar quem são esses empreendedores-chave, essas ideias-chave inovadoras, e daí tentar trazer isso para o mercado britânico e daí para qualquer outro país do mundo a partir da nossa plataforma. O Reino Unido, o governo britânico, ele tem tido uma parceria muito interessante com o Sebrae, com a Apex, algumas instituições aqui no Brasil, justamente nesse sentido de identificação e também para potencializar potencializar o potencial é meio errado falar, mas justamente acelerar o potencial inovador e internacional das empresas brasileiras. E o Reino Unido tem uma oferta muito interessante, como vocês poderão ver. No último ano, o ano que passou, o Reino Unido se tornou, na verdade, nos últimos 2 anos já acontece, o Reino Unido ele é o país que mais atrai investimento direto externo em toda a Europa. E alguns motivos são macroeconômicos, geográficos e alguns são realmente instituídos pelo governo, pela vontade do governo britânico em se tornar seu ambiente cada vez mais propício aos negócios. Desde 2008, com a crise europeia, a crise nos Estados Unidos, que depois acabou afetando muito a economia europeia, o Reino Unido ele se viu que o governo em si ele não é capaz de fornecer o bem-estar social que a população estava acostumada em ter. Então, ele descobriu 2 formas para fazer isso. Primeiro, é você melhorar o seu ambiente empreendedor local, para que as pessoas empreendam, inovem, contratem gente e gerem emprego e renda no país. Segundo, é melhorando as políticas internas para atração de investimento. E isso vem tendo resultado ao longo dos últimos anos, o que culminou hoje. O Reino Unido ele é o país europeu que mais atrai investimento direto externo e é o país europeu que mais atrai investimento direto externo do Brasil também. Esse IDE que a gente fala é justamente essas empresas que saem daqui, vão para lá com uma pequena estrutura ou uma grande estrutura, ou o que quer que seja, para explorar o mercado, não só o mercado britânico, mas como o europeu como um todo. O principal objetivo hoje do Reino Unido, quando a gente conversa com os nossos empreendedores no dia a dia, é mostrar o potencial que o Reino Unido tem para ser uma plataforma para o mundo. A gente não faz muito sentido a gente estar no mercado brasileiro, 200 milhões de habitantes, a 7ª maior economia do mundo, para ir para um mercado de 63 milhões de habitantes. É a 6ª maior economia o Reino Unido hoje, mas a gente sabe muito bem que o foco é um pouco diferente, tá? O foco dos empreendedores brasileiros que saem daqui, ele realmente quer ser global. Ele tem uma ideia, ele tem um produto, ele tem um serviço que ele, aqui dentro do Brasil, ele não consegue desafogar esse potencial global dele. E o Reino Unido ele é uma plataforma muito boa para isso hoje. Como eu já disse, são mais de 63 milhões de consumidores, mas ao mesmo tempo que você está com o seu projeto de internacionalização, de buscar o mercado britânico, você tem acesso irrestrito, sem nenhuma tarifa, sem nenhuma complicação alfandegária ou fiscal, para vender o seu produto ou seu serviço em um mercado um pouco maior, que é o mercado europeu, da União Europeia como um todo, que hoje representa mais de 500 milhões de consumidores. Ele é o maior mercado único do mundo em valor. Segundo aspecto que a gente influencia muito a decisão dos investidores hoje, dos empreendedores, é a questão do eixo financeiro. E nenhuma outra centro europeu, nenhuma outra cidade do mundo, além de Nova York, consegue rivalizar com Londres na capacidade de ter o título de maior centro financeiro do mundo. O Reino Unido é o berço do serviço financeiro mundial, com a City Londrina, bancos, o Banking System, começou no Reino Unido e se expandiu depois para outros países, como outras cidades como Nova York, mas nenhuma outra cidade hoje consegue competir, além de Nova York, com a abrangência financeira que tem o Reino Unido. Isso, por um lado, é muito interessante, porque isso significa que a competição interbancária de serviços financeiros é muito grande, local, então as taxas de juros tendem a ser infinitamente
inferiores às praticadas em mercados como o brasileiro, por exemplo. Quando você internacionaliza seu negócio, você precisa de ajuda. Você precisa de uma força profissional capaz de te ajudar. E o Reino Unido, mais uma vez, ele é líder mundial em qualquer tipo de serviço profissional, seja desde contabilidade, a marketing, a advocacia. Então, em Londres, hoje, a gente conta com 6 das 10 maiores redes de contabilidade internacional, 4 dos 10 maiores escritórios de direito e a maior empresa de propaganda do mundo. Isso facilita muito para quando você está buscando um mercado como o mercado europeu. Conexões globais, como a gente falou, o cerne da nossa discussão aqui no Brasil hoje é como você usar o Reino Unido como uma plataforma para qualquer país do mundo. E o Reino Unido hoje é o país que mais tem acordos de bitributação assinados hoje no mundo, acordos de bitributação e comerciais, são 120. Isso facilita muito quando você quer fazer a triangulação e de buscar, por exemplo, a gente tem clientes, eu tenho um cliente, um exemplo de têxtil, por exemplo, que ele desenvolveu um tecido muito anti-chamas, que não é muito quente, e o mercado foco dele era a Arábia Saudita, e ele nunca conseguiria, sendo uma empresa brasileira, ele foi várias trade fairs na Arábia Saudita, não conseguiu vender para lá. Aí a gente adotou essa estratégia de internacionalizar a empresa dele, ele fez um pequeno escritório comercial no Reino Unido, depois de 3 ou 4 meses ele conseguiu o primeiro pedido da Arábia Saudita, porque justamente você tratar hoje com uma empresa britânica, por causa dos acordos comerciais que a gente tem, mas também com toda a questão de reputação de negócios, de contratos internacionais, ele conseguiu desenrolar, vamos dizer assim, esse contrato que ele precisava há tanto tempo. Então, é mais um aspecto prático do que a gente tem para oferecer, o Reino Unido hoje tem para oferecer para os exportadores, que a gente chama de FDI to Export. Só em título de comparação, o Brasil hoje tem 30 acordos comerciais assinados, 27 com África ou América Latina. Muitas vezes não são países estratégicos para os produtos dos empresários brasileiros. Isso dificulta um pouco quando você quer ter acesso a um mercado verdadeiramente global. Tá? Hoje, se você dobrar o mapa mundi no meio, aquela risca bem central dele, você vai passar em cima do Reino Unido, que é Greenwich, meridiano de Greenwich. Hoje, com a questão de tecnologia, de internet, pode parecer que não é muito interessante, assim, você fala com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo instantaneamente, mas o timing de negócio cada vez é mais curto, então você está localizado numa região GMT 0, que é o fuso horário é 0, como o Reino Unido, por exemplo, significa que durante a manhã você pode conversar com a China, por exemplo, com o seu fornecedor, o seu cliente, seu parceiro na China, e no final do dia a Califórnia já está trabalhando também, no final do dia comercial. E isso é essencial para empresas que têm operações globais, mas ao mesmo tempo que o timing de negócio é muito curto, que você fechar um negócio tem que ser no mesmo dia. Que no Brasil muitas vezes você tem que ou ficar de acordado de madrugada até seu time para conversar com a China, ou então você acaba perdendo um negócio. Então, por um ponto de vista estratégico, até a geografia do Reino Unido consegue favorecer. Quinto aspecto, a moeda, a libra esterlina, ela é a moeda mais forte, estável e confiável do mundo. Se você analisar as variações cambiais nos últimos 50 anos, você vai ver que sempre houve uma tendência da libra esterlina em manter uma paridade em relação às principais moedas do mundo. Hoje, à primeira vista, pode dificultar, né? Vocês podem pensar, pô, mas a libra hoje está muito forte, hoje é 1:6. Como é que eu vou investir lá? Como é que eu vou abrir um escritório no Reino Unido? Mas, por outro lado, tem diversas vantagens. A primeira é que ninguém vai internacionalizar seu negócio para você faturar em real e gastar em libra. Isso não é um projeto viável. Os nossos consultores são treinados para isso, para tentar identificar aqueles projetos que o período pré-faturamento seja o mais curto possível. Então, se preparar ao máximo, e para isso que a gente existe hoje, para preparar ao máximo o seu modelo de negócio, o seu negócio, sua ideia, seu produto, seu serviço, para que, quando você internacionalizar, você já esteja pronto, realmente, para começar a faturar. E daí, nesse faturamento, o lucro você remete de volta para o Brasil, esse lucro é vezes 6. Segundo, é a questão do planejamento financeiro. Hoje, quem trabalha... Alguém aqui que já exporta, pessoal... Tem muita gente que já exporta, ou vocês estão pensando talvez em exportar? Levanta a mão quem já exporta. Não? Ninguém ainda. Bom, mas
se vocês não exportam ou pretendem exportar, vocês sabem que no seu planejamento, você faz planejamento trienal, por exemplo, da sua empresa, você precisa trabalhar com dólar 2, a 4, a 6 e a 8 hoje. A gente nunca sabe, o fundo do poço não tem sino, né, para manter, então a gente não sabe se a gente já chegou lá. Então, a questão você investir numa moeda forte, igual a libra esterlina, quer dizer que você dá um índice de previsibilidade muito bacana no seu negócio. Você trabalha com cenários mais curtos. Isso é muito importante para a sua estratégia e para o resultado financeiro depois também. E o último aspecto, vamos dizer assim, conjuntural da economia britânica, que não necessariamente é influenciado pelo governo, é a questão da logística. Hoje você pode chegar pessoa, você chega aonde você quiser através de Londres, através do Reino Unido, você pode chegar por navio, por rodovia ou ferrovia para praticamente qualquer lugar do planeta. Heathrow é o maior aeroporto hoje europeu, com conexões praticamente para qualquer lugar do mundo. Acho que, se não me engano, um voo diário para Recife, 2 voos diários para São Paulo e 2 ou 3 para o Rio de Janeiro. Mas também isso significa que seus produtos chegam em qualquer lugar, de qualquer maneira, tanto por navio, quanto por ferrovia, quanto por rodovia. Isso facilita muito a questão da reexportação. Então, a gente tem diversos projetos de internacionalização que visam montar algum centro de distribuição no Reino Unido para de lá você parcelar, vamos dizer assim, a quantidade do seu produto e de lá você atingir qualquer lugar do mundo através do nosso sistema de logística extremamente integrado. Isso diminui custos e timing de negócio. Mais uma vez, facilita muito no mundo globalizado como hoje. Existem alguns aspectos também que são diretamente influenciados pelo governo, que dependeram da vontade do governo para chegar onde chegamos hoje. Primeiro, aspectos tributários, né? Todo mundo quer saber de imposto. Todo mundo deve estar falando assim, imposto no Reino Unido é muito caro. A verdade é que não, tá? Desde que eu estou trabalhando no UKTI há 2 anos e pouco, a nossa taxa corporativa, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, mais a contribuição social sobre lucro, hoje no Brasil, que dá para quem não trabalha, quem é depois do Simples, né, antes do Simples, hoje no Brasil está 34%, no Reino Unido hoje é 20%, a gente não tem taxa de imposto sobre faturamento, igual a gente tem aqui no Brasil com o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele simplifica, mas eu já fui empresário, eu consegui vender meu negócio posteriormente, mas eu já fui empresário. Eu via tanto que é difícil hoje, mesmo no Simples, você pagar imposto no Brasil, porque aquela alíquota de 6% a 14,5%, se não me engano, sobre faturamento no Simples Nacional, ele pode ser uma armadilha, porque ela pode, se você não tiver controle muito bacana dos seus custos, ela pode representar 100% do seu lucro. No Reino Unido, não. Você só paga imposto e ele é em cima do seu lucro. Hoje a tarifa é de 20%. Ela veio caindo quando eu estava falando que quando eu entrei era 23,75%, caiu para 23%, 21%, e acabou caindo agora para 20% este ano. Os próximos anos, até 2018, ela vai chegar a 18%. E aí sim, vai ser a menor alíquota entre os países desenvolvidos do mundo hoje. 18%, 17% é a média. Questão de contribuição social também, o Reino Unido é muito enxuto. Hoje a menor contribuição de segurança social para trabalhadores seria o nosso INSS, Previdência Social como um todo aqui. No Reino Unido hoje é 13,8%, a alíquota máxima. Os seus 3 primeiros empregados, eles não pagam Previdência Social, o empregador não paga Previdência Social, então é 13,8%. Oi. É 13,8% hoje. Esse está até melhor. Então, hoje é 3,8%, o empregador paga 51% desse valor sobre a folha de pagamento, tá? E o empregado paga 49%. Então, você vai pagar aí, o empregador hoje, 7 ponto alguma coisa por cento. Então, a cada 100 libras que você gastar com seu funcionário, de salário, o custo dele, efetivo total no final, vai ser 107 alguma coisinha. No Reino Unido não tem 13º, não tem adicional de férias.
Tá? Existe uma política muito grande de respeito aos contratos, que o que foi estabelecido com o seu funcionário no momento da contratação é o que deverá ser respeitado, obviamente, respeitando uma regulação um pouco mais abrangente que rege as legislações trabalhistas no Reino Unido. Mas você pode contratar por projeto, por tempo, por comissão, sem salário fixo, com salário fixo. Isso aí vai depender muito do que você estabeleceu com o seu funcionário anteriormente. Além disso, existem reduções disponíveis, são bastante ambiciosas para pesquisa e desenvolvimento e atividades comerciais. Aqui, por exemplo, só para eu dar um exemplo para vocês, para cada libra que você gastar com pesquisa e desenvolvimento do seu produto, do seu serviço, vamos supor, se você é uma startup de tecnologia que está desenvolvendo uma nova impressora 3D, que tem um software por trás, alguma coisa assim, tudo que você gastar durante a pesquisa e desenvolvimento daquele produto, o governo britânico te dá 2,3 vezes daquele valor em crédito fiscal para o final do ano, porque ele sabe que o investimento em P&D é um investimento em novas tecnologias, em novos modelos de negócios para o país, mas também é um investimento que, muitas vezes, ele é um investimento que dificilmente ele vai trazer algum lucro imediato para o empreendedor, porque ele é um processo contínuo de pesquisa e desenvolvimento, né? Isso tudo fez com que o Reino Unido tivesse um sistema tributário avaliado como os mais atrativos para negócio em todo o mundo. 2,3 vezes, 230%, desculpa. Um gráfico comparativo, alguns países do G20 aqui, sobre a taxa corporativa, que eu estava falando que hoje o Reino Unido é 20%, a gente tem lá Argentina, Brasil, 35%, 34%, França, que é um grande competidor nosso, mais ou menos 33%, e chegando aqui no final, a gente está junto com a Turquia, Arábia Saudita e Rússia em 20%. Desses quatro, é o único país que já anunciou corte dessa taxa de 20% para 18%, é o Reino Unido. Então, até 2018, a gente vai ser o país do G20 com a menor taxa hoje. A diferença nossa, Turquia, Arábia Saudita e Rússia, são esses incentivos que eu já falei, custos de instalação e mercado consumidor, que a gente é infinitamente superior a qualquer um deles, até mesmo a Rússia. Eu gosto muito desse gráfico, porque vocês que são empreendedores ou planejam ser empreendedores no Brasil, eu já fui um, como eu já disse, e eu costumava ter uma brincadeira com o meu contador, que do dia 1º ao dia 5 eu trabalhava para ele, depois ele me deixava trabalhar no meu negócio, eventualmente, quando não tinha uma demissão, quando não tinha uma contratação, alguma coisa assim para fazer. Mas hoje no Brasil, a gente contrata um contador e usa 2.600 horas, isso é dado oficial do Banco Mundial, 2.600 horas para fazer contabilidade. Isso acaba tirando a gente, muitas vezes o empreendedor brasileiro ele não tem condição de contratar um gerente de finanças, um gerente de RH, um gerente para fazer seu negócio. Isso quer dizer que o empreendedor faz isso. E isso tira o nosso foco do que realmente importa, que é o nosso negócio, né? Como tocar o dia a dia do nosso negócio. No Reino Unido, hoje, ele, como eu falei, de acordo com o Banco Mundial também, ele está ali na rabeta, ali bem no final dos ranking 170 e alguma coisa, 170 alguns países, a gente é 168, alguma coisa assim. Porque hoje a gente precisa, no Reino Unido, de 110 horas. Tem empresas que não têm contador no Reino Unido, a pessoa mesmo consegue fazer a sua contabilidade, porque é simples. A gente acha, o governo britânico sabe, pagar imposto ninguém gosta, então tem que ser simples, tem que ser fácil, porque se for complicado, aí a gente dificulta a vida do empreendedor, mas também dificulta ele em querer pagar, né? Mas isso tudo não valeria a pena, a gente está conversando aqui, se a gente não tivesse também uma mão de obra extremamente qualificada e a preços competitivos, né? Por surpresa de muitos dos clientes que vêm conversando com a gente nos últimos anos, quando a gente vai fazer a conta realmente do custo de um empregador aqui, principalmente aqueles altamente especializados, desenvolvedores e tudo mais, o custo dessa mão de obra aqui no Brasil, ela chega a ser até 3/4 do que é um custo no Reino Unido hoje. Isso já colocando em comparação a Libra a peso máximo hoje, que é 6. Então, se a Libra, quando ela era mais baixa, o custo de mão de obra no Brasil era superior. Isso tudo por causa das questões de obrigações tributárias que estão relacionadas àquele empregador, mas também a produtividade. Produtividade é relacionada a duas questões essenciais. Primeiro, a qualidade de vida do empregador. Segundo, a qualificação dele. Então, no Reino Unido, você tem um empregador que recebe um salário alto, que a grande maioria do salário fica no bolso dele, muito pouco é imposto.
Segundo, a questão, ele é extremamente qualificado, né? 6 das 10 maiores universidades de tecnologia estão no Reino Unido. E o terceiro fator é a questão da qualidade de vida dele mesmo. Para ele sustentar a família e tudo mais, não tem problemas com trânsito, acaba elevando a produtividade muito adiante. Então, o Reino Unido, por ele atrair, ter as melhores universidades e um mercado consumidor muito pungente, muito forte e de amplo crescimento, ele é a única grande economia da União Europeia que vai apresentar crescimento de mão de obra nos próximos 15 anos. Enquanto todos os outros países estão diminuindo, o Reino Unido acaba atraindo estudantes, que esses estudantes querem depois ficar no Reino Unido, e aí amplia demais a oferta de mão de obra. Toda aquela questão de eficiência, de qualidade de vida, restou que o Reino Unido ele hoje é o segundo mercado de trabalho mais eficiente entre as maiores economias do mundo, e hoje a gente precisa de 30 minutos para pleitear um visto para um trabalhador qualificado, e a taxa de aceitação normalmente é 98%, hoje para brasileiros. Tá? E a gente tem um serviço de visto também para empreendedores, o visto que é um visto facilitador para empreendedores, a gente tem um visto que já é facilitador para quem quer levar seu negócio para lá, e tem um visto que facilita ainda mais para quem quer ficar na região norte do país, né? Manchester, Liverpool, que facilita ainda um pouco mais. Mas hoje, em média, 7 a 8 dias úteis que precisa para um empreendedor pedir, solicitar e ter a resposta se seu visto foi aceito ou não. Esse visto ele vai ficar atrelado ao business model do cliente, por isso que a gente tem que sentar, conversar, olhar, analisar o modelo de negócio e o planejamento, o que você pretende investir, onde você pretende chegar, por quê, como, para conseguir esse visto. Mas ele já é um visto bastante facilitador. Existem alguns mercados que estão em crescimento hoje no Reino Unido, esses aqui foram os que foram identificados pelo governo britânico, mas ele vai aí desde aeroespacial e TI, até tecnologia agrícola, óleo e gás, energia eólica. Educação, principalmente, indústrias criativas também. Indústrias criativas é o setor que mais cresce no Reino Unido hoje. A questão que a gente comentou sobre as universidades, como resultado, a gente tem excelentes universidades e uma mão de obra muito qualificada. A gente tem mais de 88 prêmios Nobel nas disciplinas científicas, e o Reino Unido hoje tem maior produtividade em P&D entre as nações. Existem sistemas de colaboração específicas à universidade de negócio, que facilita muito aquele sistema de P&D que a gente falou anteriormente, que é tão importante para as empresas que pretendem ir para o Reino Unido. Quando eu estou falando Reino Unido, vocês devem estar com London Eye na cabeça, com Westminster, com a rainha e tudo mais. Isso é Londres. Obviamente, Londres ele é a capital do Reino Unido e ele é uma capital mundial hoje. Mas o UKTI ele tem a responsabilidade de olhar para um país um pouco maior do que Londres. Então, quando você conversar com os nossos consultores, a gente vai analisar também onde é melhor para você se estabelecer. Quando você tem uma competição com Londres, a menos de 2 horas de avião, qualquer cidade do Reino Unido, você está a 2 horas de avião de Londres, você tem que se especializar em alguma coisa. Então, foi assim que as demais cidades conseguiram competir com Londres. Então, por exemplo, Bristol, aqui no sul, a gente tem um dos maiores centros de indústrias criativas do mundo, Glasgow de indústrias de gaming e back-office para serviços financeiros, Cambridge e Oxford para serviços financeiros também. Então, cada cidade conseguiu se especializar em uma tecnologia, em algum tipo de setor, para conseguir competir com Londres. E, em termos de custo, a gente não precisa nem falar, que Londres é infinitamente mais caro que qualquer uma dessas outras cidades ao redor. E quanto mais longe de Londres, mais baixo é o custo de vida de instalação de uma empresa, por exemplo. A presença brasileira no Reino Unido, a gente tem hoje mapeados, são 82 empresas brasileiras com presença no Reino Unido, algumas delas estão aqui, então a gente tem desde bancos, como o Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, até startups, Toy Stock, que é uma empresa de Minas Gerais de brinquedos, de desenvolvimento de brinquedos tecnológicos, Tempest de segurança de informação, do Recife, por exemplo, a gente tem Code Hub, que é do Rio Grande do Sul, uma startupzinha desenvolvedora de apps. Então, a gente tem uma gama muito grande, a gente trabalha de ponta a ponta, então, desde um banco até uma startup de tecnologia, que um ex-cliente nosso, um antigo cliente nosso, de 2 funcionários, era ele o sócio, era ele e a sócia, na verdade, a esposa, ele foi e ela ficou aqui por um tempo, porque não tinha condição de bancar. Mas, para essas startups, por exemplo, a gente tem programas específicos para atraí-las
de mentoria e tudo mais, que chama Global Entrepreneurs Program, mas também você tem ofertas de soft landing, que por 149 libras por mês, você tem acesso a uma mesa com internet, telefone e um coworking space em Londres, por exemplo, que ali você vai poder registrar seu negócio, começar a fazer seu negócio dali, e depois, para quando você evoluir, conseguir crescer, ter uma base de clientes e projetos suficientes, você vai para algum outro lugar. Essa oferta é até para os 12 primeiros meses da empresa no Reino Unido. Tá? E as estratégias que regem as empresas brasileiras quando vão para lá, primeiro é sede europeia, global, para falar aquilo tudo. Ela quer botar um pezinho lá para daí alcançar qualquer lugar do mundo e realmente expandir fisicamente. De lá, conseguir expandir para a África do Sul, para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos. A segunda estratégia que a gente vê bastante é uma plataforma exportadora com centro de distribuição. Então, você monta um pequeno CD e de lá seus produtos que saem do Brasil para lá, de lá saem para qualquer lugar do mundo, utilizando a infraestrutura logística e os acordos comerciais bilaterais que a gente tem. Terceiro, escritório de vendas. Esse é o projeto que a gente mais tem, vamos dizer assim. Pessoas que querem um time de 1 a 3 pessoas, em Londres ou qualquer lugar, não estiver próximo mais aos seus clientes, né? E ali aquele pessoal fazer a prospecção, começar a fazer as vendas, tanto dos produtos quanto dos serviços. Fusões e aquisições, uma estratégia um pouco mais abrangente, mas mais rápida. E o último, centro de P&D, para aquelas empresas altamente tecnológicas que precisam fazer P&D e que muitas vezes aqui no Brasil você não consegue a mão de obra e a tecnologia e os incentivos necessários para isso. Tá? Aqui, então, estão algumas das empresas que estão lá, que foram com a gente. O UKTI, só para explicar rapidinho, 2 minutos, a infraestrutura nossa hoje no mundo. O UKTI, nós temos mais de 1.200 funcionários fora de Londres, em mais de 100 países, são 107 países. Então, a ideia, como a gente falou, o Reino Unido ele quer ser uma plataforma global para os seus negócios, é que primeiro você use o nosso lado, o lado de investimentos, né, para você entrar no Reino Unido de uma forma mais fácil, mais coerente, mais rápida, mais barata. Então, a gente tem acesso a contatos, aconselhamento, suporte, a gente ajuda na escolha do melhor local, auxílio com vistos para recrutar, assistência personalizada para empreendedor. Cada projeto nosso é único, específico, e os nossos consultores sabem disso. E um acesso à rede de consultores britânicos, de fornecedores confiáveis. Isso tudo a gente faz para os empresários brasileiros, como a gente falou, não tem limite mínimo de investimento, limite mínimo de tamanho de empresa e porte. A gente adequa cada projeto ao porte, à ideia, ao projeto da empresa. E o melhor disso tudo, é tudo gratuito e confidencial. O governo britânico está aqui, paga para a gente para fornecer essa consultoria. Muitas vezes a gente faz programas junto com o Sebrae e com a Apex, para, quando vocês forem, estarem mais preparados e capacitados para internacionalizar seu negócio. E a ideia, uma vez que você estabelece no Reino Unido, você usa os nossos 107 escritórios, 106, né, porque no Brasil você já viu, ao redor do mundo, para conseguir reexportar seu produto ou seu serviço e atingir outros mercados. E aí eles são realmente, esses meus colegas de trade, né, de export, hoje eles fornecem todas as informações, pesquisas de mercado, aconselhamento sobre os riscos, eles organizam missões, apresentam para mercados internacionais, seminários, webinars, eventos, feiras comerciais, e muitas vezes eles são especialistas no seu negócio. Tá? Meu time trabalha com todos os setores. A gente ainda é um pouco genérico, questão de setores, a gente não é especialista demais em um setor, apesar de eu gosto mais de alguns setores, nossos consultores, cada um se identifica um pouco mais com um determinado setor da economia. Mas no lado de trade, não, eles são especialistas do negócio. Então, aqui em São Paulo, a gente tem um especialista em TI, por exemplo, um especialista em serviços financeiros, em indústrias criativas, em varejo, que ele entende o mercado brasileiro e está aqui para buscar as oportunidades para as empresas britânicas que querem atacar esse mercado, vamos dizer assim. E a ideia é que uma vez você vá para o Reino Unido, de lá você, além de contar com a facilidade de se fazer negócio e tudo mais, pegar o lado dos meus colegas de trade também. Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui. Eu vou abrir para as perguntas agora. A gente tem alguns minutinhos para perguntas, né, eu imagino, mas para quem quiser entrar em contato comigo, esse é o nosso escritório aqui em São Paulo. Como eu falei, meu nome é Marconi Siqueira. Quem quiser depois bater um papo, trocar um cartão de visita, vai ser um prazer. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Eu levo o microfone até vocês.
Oi, boa tarde. Eu sou a Kátia e com essa diferença do câmbio eu estou vendo uma oportunidade de exportar para lá. E não tenho a indústria que eu tenho é metalúrgica e é voltado muito para o mercado daqui, que envolve segurança. Mas o que eu estou pensando em explorar lá é a comunidade brasileira. Você falou do número dos habitantes de lá. E o número dos brasileiros você tem? Eu já passei por esse número em algum lugar. Em Londres, eu sei que ele é extremamente expressivo. Se não me engano, o Brasil é a 6ª ou a 7ª maior comunidade internacional em Londres hoje. E Londres é uma cidade que são mais de 175 línguas faladas na mesma cidade. Você anda em Londres hoje, a única coisa que você não escuta é inglês. Então, eu te digo que é bastante expressivo. A gente precisava entender a necessidade desse produto seu lá. Você falou que é focado no mercado brasileiro. A gente tem algumas as empresas que vão e focam no mercado brasileiro, mas existe a facilidade de adaptação do seu produto também, para a gente entender. E não só no Reino Unido, como a gente falou, é de onde qual que é o seu mercado lá fora, que através do Reino Unido pode facilitar você atingir. Como eu dei o exemplo da Arábia Saudita, por exemplo. A Turquia, eu sei que é uma economia muito parecida com o Brasil em diversos aspectos. Você tem facilitadores de entrar no mercado turco através do Reino Unido, pelo fato dos nossos acordos comerciais. Então, muitas das vezes, o que a gente tenta desmistificar é essa ideia de que é impossível internacionalizar, primeiro, segundo, que é muito caro. Não, primeiro, não é impossível, que existem casos concretos de pessoas que conseguiram, e segundo, ele não é muito caro, porque a nossa ideia é tentar entender seu projeto. Ele é caro a partir do momento que você tem um prejuízo. A gente vai trabalhar no seu projeto para entender se é viável, se ele é escalável, se você é a pessoa certa para internacionalizar seu negócio. Eu nunca vou chegar para você e falar assim, Kátia, você não deve ir. O que a gente vai falar é te dar o máximo de informações possíveis do mercado, que você vai ter conhecimento para tomar decisão por si mesmo, entendeu? Mas a ideia é a gente trabalhar. Eu sei que a especificidade do seu produto pode não parecer muito com o Reino Unido, mas existe essa questão de adaptação do produto que muitas vezes faz todo sentido no final. E realmente, você falou, agora nossas exportações chegam pelo menos 2 vezes mais baratas do que há 3 anos atrás. Então, a gente está vendo um crescimento muito grande de quem quer ir agora, sabe que internacionalizar é importante para conquistar mercado, porque a gente teve clientes, por exemplo, de alimentos e bebidas que conseguiram o primeiro contato, conseguiram fazer o pedido, só que o cliente não efetivou o pedido, porque ele falava assim, bom, é meu supermercado, eu vou desenvolver um marketing para esse produto lá, eu vou abrir mercado para esse produto, se daqui 6 meses ele não quiser me vender. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura lá, faz todo sentido, porque o cara vai, bate na sua porta, sabe? O europeu tem muito disso, de ver com quem que está lidando e tudo mais. Então, por isso que a gente está trabalhando principalmente com a Apex, nesse sentido de que internacionalizar tem que vir antes de exportar, porque é o comprometimento com o mercado, é a mensagem que você dá para o seu mercado, a adaptação do seu produto é melhor quando você está lá, e questão de legislação também. Legislação sanitária, por exemplo, é muito mais fácil se é uma empresa britânica, a sua empresa vendendo para outras empresas, do que é uma brasileira exportadora. A própria sigla, exportação, é FOB, Free On Board. Você coloca o seu produto no porto e aí deixa. A internalização é DTP, Delivery Duty Paid. Você entrega, você paga as taxas e está lá para o que aquele cliente precisar. Então, faz todo sentido o que você está falando. Mais alguma? Me pergunta, na verdade, a respeito do processo mesmo, né? Assim, como empreendedor. A gente tem uma rede que você apresentou, que vai ter dado apoio para localizar a melhor cidade, evolução. A pergunta é, normalmente é muito bom você ter apoio de uma universidade, contatos, referências lá dentro. É melhor ir como empreendedor e depois chegar na universidade, fazer depois em parceria o curso e se aproximar desse meio, ou melhor o inverso, começar pela universidade, depende com um curso, e depois você empreender a partir do apoio da própria universidade? Bom, a gente vê os dois, tá? É aquela ideia do ovo ou da galinha. Isso a gente vai ter que adaptar a sua estratégia de entrada no mercado inicial. Primeiro, seria o melhor dos mundos é você já ir com uma parceria assinada. Mas, segundo, é mais fácil você ter uma parceria assinada se você já tiver presença no mercado. Então, vai depender da estratégia. A gente já viu os dois, como a gente falou, a gente tem esquemas facilitadores dessa relação entre negócio e escola, universidades. O governo tem dinheiro para bancar pesquisa e desenvolvimento em universidades que vão ser usadas em negócios depois, mas depende da mensagem que você realmente quer passar para o seu parceiro lá. Né? O melhor dos mundos é você já ir com a parceria, mas é mais fácil você ir. Isso também vale para investimentos. Quem busca investimentos, por exemplo, vai falar assim, eu vou, mas eu preciso de um investidor para ir.
mas o investidor não investe em você antes de você estar presente lá, mostrando um comprometimento daquele projeto de internacionalização. Muito difícil hoje você buscar um investidor, seja de private equity, ou anjo, ou VC, que busque alguém para investir aqui no Brasil para trazer, para esse processo de internacionalização. Primeiro ele quer saber se o projeto é viável, você está lá, daí você consegue. Mais alguma pergunta, gente? Olá, boa tarde. Boa tarde. A pesquisa, os levantamentos que vocês fazem é voltado para a Inglaterra, Isso. mas também tem foco em outros países da Europa ou não? Exemplo, a gente trabalha com a Itália. Vocês fariam levantamentos voltados para a Itália? A gente faz, pode fazer para a União Europeia inteira, né? A gente pode fazer tanto a pesquisa de mercado britânico em si, como União Europeia. E nisso aí envolvendo esses custos e tudo mais, como é que se existe alguma barreira ou não. Mas a gente faz para a Europa inteira, mas sendo que o escopo é você ter uma presença no Reino Unido e de lá você atacar o mercado italiano, por exemplo. Vocês têm uma sede na Itália? Uhum. Uma sede e uma filial? Uma sede mesmo? Aí, tá. Uhum. Isso. O que vocês fazem? Pedra? É pedra, mármore, essas coisas não? Ah, tá. Legal. Uhum. Tá, você já tem uma empresa lá e da Itália. Aí a gente tem que falar com nossos colegas na Itália. Que aí eles iriam te ajudar a internacionalizar para o Reino Unido e de lá tentar algum outro mercado. Tá. E para ser feita, para agendar uma assessoria, iniciar, é só entrar em contato e fazer marcar a primeira... Isso, você vai entrar em contato com a gente, eu tenho consultor aqui, tenho consultor no Rio de Janeiro, e tem uma assistente aqui em São Paulo, ela vai bater um papo antes para entender um pouquinho do negócio, o que é, fazer aquele matchmaking inicial. A gente não tem nenhum processo específico de seleção, não. A gente gosta de bater um papo para entender, daí a gente vai evoluindo no projeto. Depois vocês passam para mim, daí de mim, a gente tem consultores lá em Londres que depois vão entrar em contato para tentar entender um pouquinho mais e ir moldando o modelo de negócio, vamos dizer. Mas basicamente, o primeiro é uma conversa telefônica. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Diga lá, doutor. Hoje, qual é o custo médio que uma empresa gasta por ano para manter um escritório de vendas em Londres hoje? Ou em outra cidade próxima a Londres? Isso aí, assim, para nós, é difícil eu te dar um número exato agora, porque a gente trabalha com cada projeto um só. Mas, como eu falei, a gente tem esquemas de escritórios compartilhados, por exemplo, de infraestrutura de escritório. Você consegue, por pessoa, 149 libras por mês em Londres. Em Liverpool, por exemplo, 99 libras. Daí depende do tipo de profissional que você vai querer levar para lá. Se for desenvolvedores, eles é um pouco mais sênior, ele é um pouco mais caro. Mas a mensagem que a gente passa é que é viável, porque a gente já tem empresas de startup de garagem que conseguiram internacionalizar. E hoje são um grande sucesso por isso. Porque tiveram esse passo de Born Global, né? A ideia a gente trabalha para diminuir seus custos, a gente trabalha para diminuir seu período pré-faturamento, que é com contatos, com aconselhamentos, com modelo de negócio, com leitura da estratégia da empresa e tudo mais. A mensagem pessoal é que é viável. Custos vai depender da locação, mas, por exemplo, Liverpool ele chega a ser 1/3 dos custos de Londres hoje, tanto para emprego quanto para locação. Então, nós estamos falando aí de... bom, se eu falar qualquer número, eu prefiro estar mais ou menos correto do que precisamente incorreto. Se eu te falar qualquer número, eu vou estar errado aqui. Tempo para mais uma pergunta. Alguém? Então... Eu que agradeço. Gente, a próxima palestra